Esta reunião decorreu num contexto muito específico de ser a primeira no início deste segundo período de aplicação do estado de emergência e, por isso, teve uma função dupla. Permitiu algum balanço daquilo que foi a aplicação da primeira quinzena de estado de emergência, por outro lado, uma apreciação nas várias áreas governativas de quais são os novos comportamentos determinados pelo novo período de estado de emergência, ontem decretado pelo Sr. Presidente da República e que foi, desde já, objeto de aprovação de um decreto de execução publicado também ontem ao final do dia e que vigorará até 17 de outubro. Uma primeira referência muito geral é de uma saudação aos portugueses, pelo seu sentido de responsabilidade, pelo seu sentido cívico, de determinação, pela forma como compreendem que estamos perante uma batalha coletiva da qual só juntos conseguiremos triunfar. E por isso saudar a forma como genericamente foi cumprida o conjunto de determinações estabelecidas no regime de estado de emergência e fazer um apelo vivo, veemente, a que neste período de esforço acrescido, que se concentrará numa altura tradicionalmente de celebração, no período da Páscoa, que sejamos ainda mais determinados, porque só isso permitirá consolidar uma evolução positiva, aproximando-nos de um momento em que possamos olhar para lá desta crise. Uma segunda nota também muito positiva, à forma como as cadeias de abastecimento alimentar e de outros produtos essenciais se conseguiram ajustar com uma capacidade de resposta que nunca pôs em causa o abastecimento aos cidadãos. E como os cidadãos também compreenderam que as regras no acesso a supermercados e outros estabelecimentos de apoio alimentar mudaram e, como tal, é compatível com a satisfação das necessidades das populações, garantindo a segurança que é essencial. Durante este período registaram-se 108 detenções pelas forças de segurança, mas queria aqui dizer-lhes quanto as forças de segurança que se empenham ativamente neste esforço conseguiram realizar esta tarefa numa ação que, na sua quase totalidade, foi centrada num esforço de sensibilização, de pedagogia, de recomendação que tem sido reconhecido pela generalidade da população, até em estudos de opinião que os vossos órgãos de comunicação social têm vindo a publicar. Destas 108 detenções durante o primeiro período de estado de emergência, eu destacaria aquelas que são mais significativas. 29 violações das obrigações de confinamento. E estas são particularmente graves. Quem está confinado, ao violar a regra a que está sujeito, está não só a pôr em causa a sua própria saúde, está a pôr em causa a saúde, a segurança de todos aqueles com quem convive, com quem se possa encontrar. 10 tentativas de violação da cerca sanitária de Ovar. Também aqui há, em Ovar, em que igualmente se verificou uma renovação até dia 17 de abril desta cerca sanitária, há um conjunto de obrigações estritas. E a nossa solidariedade com a população de Ovar exige um respeito muito escrupuloso pelas regras que estão estabelecidas neste município. E, em terceiro lugar, violações de obrigações de encerramento de estabelecimentos comerciais. Noutro plano, eu gostaria de destacar o progresso verificado
nas operações de repatriamento de cidadãos nacionais. Houve mais de 4.000 portugueses que indicaram pretender ter apoio do Estado no seu regresso a Portugal de locais, por vezes, particularmente longínquos, um pouco por todo o mundo. Cerca de 75% desses repatriamentos já estão concretizados e estão a realizar-se diligências, nos casos estritamente nacionais, noutros casos utilizando o mecanismo europeu de proteção civil, noutros ainda em articulação com outros países que permitirão o regresso nos próximos dias destes cerca de 1.000 cidadãos nacionais que ainda se encontram fora do país. Uma nota ainda adicional sobre o balanço da reposição de controlos de fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha. Esta foi uma alteração estrutural relativamente a uma realidade que era de todo desconhecida há cerca de quase 40 anos, em que não conhecíamos a existência de controlos na fronteira entre Portugal e Espanha. Durante estas 2 semanas foram controlados 132.000 cidadãos. Houve 1.126 recusas de passagem de fronteira. A fronteira mais movimentada pela proximidade entre o Minho e a Galiza foi a fronteira de Valença, onde se registaram 61.000 das situações de controlo de pessoas em trânsito. Foi possível aqui garantir a segurança, garantir a circulação de mercadorias, o princípio da via verde para a circulação de mercadorias e o trabalho transfronteiriço. E por isso, o apelo que fazemos neste momento é ao respeito escrupuloso das regras do estado de emergência. Tal destina-se a garantir, antes de mais, a mitigação da pandemia Covid-19, contribuir, antes de tudo, para a segurança de todos nós, contribuir para um sentimento de segurança coletiva. Uma chamada de atenção, desde já, para o período muito especial, que está daqui a poucos dias, para o período da Páscoa. Entre quinta-feira, dia 9, e segunda-feira, dia 13, teremos um conjunto, 13 de abril, teremos um conjunto de restrições à circulação muito significativas. Durante este período, apenas aqueles que, por razões imperiosas de saúde ou de urgência, se poderão deslocar para fora do seu concelho de residência. Para além disso, apenas aqueles que o tenham de fazer por obrigação de trabalho expressamente documentada. E apelamos desde já às entidades patronais que preparem desde já as formas de informação que permitam a quem tiver de trabalhar nesses dias, entre dia 9 e dia 13. E por essa causa tenha de se deslocar de Almada para Lisboa, de Vila Nova de Gaia para o Porto, mas o exemplo valerá para todo o país, que o possa comprovar de uma forma simples, indicando em que atividade trabalha e porque é que, em função da natureza essencial dessa atividade, terá de se deslocar para fora do seu concelho de residência nesse período de Páscoa. São estas, com uma avaliação extremamente positiva do esforço dos portugueses neste combate para a mitigação da pandemia, as principais conclusões desta quinta reunião da estrutura de monitorização, que funciona em permanência e que voltará a reunir no início da próxima semana. Sr. Ministro, muito boa tarde. Laura Ravera, da TVI. Hoje também para a SIC e para a CMTV. Pergunto-lhe resumidamente, o seu discurso apautou-se muito pelo bom senso das pessoas, por esse querer mais pedagógico. E a minha pergunta é,
estaremos refém desse bom senso, uma vez que o efetivo, digo policial, forças de segurança, é muitas vezes apontado como sendo escasso. Como é que o Governo vai conseguir monitorizar todas as fronteiras nestes dias, agora que se pede uma contenção? Haverá algum reforço? E também uma outra pergunta, como é que uma pessoa consegue provar que vai prestar assistência a algum familiar ou a algum idoso? Muito obrigado. Não temos nenhuma nota de escassez de efetivo por parte das forças de segurança, que se têm, aliás, coordenado de uma forma exemplar. Ainda hoje realizaram uma conferência de imprensa conjunta, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, que se têm entreajudado mutuamente nas áreas de jurisdição comum. Designadamente no ponto que referiu, de controle de fronteiras, aí a responsabilidade é da Guarda Nacional Republicana e do CEF, não tem sido garantida a manutenção da fronteira aberta durante 24 horas, o que é essencial para o tráfego de mercadorias. E relativamente às zonas fora dos 9 pontos de passagem, eu queria aqui chamar a atenção para, por um lado, a autorização de monitorização desse acompanhamento para além do controle tradicional, por mecanismos como drones, que foi autorizado expressamente após audição da Comissão Nacional da CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, e também num quadro nacional para o papel reforçado que este novo decreto, que alonga o período de estado de emergência, confere às autoridades locais. Confere às polícias municipais, dando-lhes poderes de cooperação expressa com as forças de segurança, e dá também às juntas de freguesia. Nós temos vindo a dialogar com as comunidades intermunicipais, em reuniões que têm sido coordenadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Iremos continuar hoje com essas reuniões de diálogo com as comunidades intermunicipais e percebemos aqui que as estruturas locais e mesmo ao nível mais próximo, as juntas de freguesia têm aqui um papel ativo muito importante naquilo que essencialmente depende da consciência dos portugueses. E Portugal é destacado pela forma exemplar como tem respondido a este desafio, que na chamada de atenção para a necessidade de comportamentos adequados, que aqui as juntas de freguesia passarão a ter uma competência expressa de aconselhamento, de recomendação e de informação, de comunicação às forças de segurança de situações de incumprimento. Olá, muito boa tarde. Queria perguntar-lhe se pondera convocar os agentes que estão na reserva, os agentes da autoridade, e também, no caso das pessoas que têm de trabalhar nestes dias, o papel que transportam é um formato padrão, feito pelo Governo, ou está, no fundo, de acordo com aquilo que cada empresa decidir? Aquilo que, primeiro, as forças de segurança determinaram desde logo mecanismos que permitem, caso seja necessária, a mobilização de pessoas em situação de pré-apresentação ou de reserva. Tal faculdade existe, não foi até ao momento necessária, mas existe no quadro legal que está à disposição do Comando-Geral da GNR e da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Segundo, quanto à comprovação, não estamos a falar de nenhum modelo, de nenhum salvo-conduto. Estamos a falar daquilo que é uma relação razoável com cidadãos conscientes. Primeiro, quanto à prova de residência, ela pode ser feita de forma simples, pela carta de condução, pelo cartão de cidadão, por um recibo de água ou eletricidade que demonstre a residência num determinado município. Relativamente à atividade profissional, tal já vinha a suceder. Nós tínhamos feito recomendações, entidades da área de prestação de serviços públicos, designadamente da área da manutenção, vinham já fazendo comunicações em que diziam que
trabalhadores estavam ao serviço em áreas essenciais que justificavam a sua deslocação. E, portanto, aqui o que temos é de apelar às empresas que estejam neste quadro de serviços essenciais, que elaborem estas declarações comprovativas, sabendo também que, ao fazê-lo, estão a assumir uma responsabilidade perante todos. Boa tarde, Madalena Salema, Antena 1. Falou aqui em 108 detenções. Eu gostava de saber quais foram as situações, que tipo de situações é que foram as mais graves encontradas e, por outro lado, se tem alguma informação. Ontem o Primeiro-Ministro falou em despedimentos ilegais em algumas empresas. Se tem alguma informação um pouco mais detalhada, por exemplo, em relação ao setor onde possam estar a existir este tipo de despedimentos, uma vez que a ACT vai ter agora poderes reforçados. Obrigado. Muito obrigado. Relativamente às detenções, as mais graves são aquelas que correspondem à violação do dever de confinamento obrigatório, 29, 10 casos de violação da cerca de Ovar, e 16 casos da violação de obrigação de encerramento de estabelecimento, isto é, tentativas de, por várias formas, de manter abertos estabelecimentos comerciais que deviam estar encerrados. Estas são as 3 categorias, diria, mais graves. Relativamente à questão que suscitou sobre direitos laborais, essa não era matéria abrangida pelo primeiro despacho de estado de emergência e, portanto, nessa medida, nesta é uma preocupação do Governo e, por isso, os poderes acrescidos que são dados à ACT serão exercidos. Durante esta primeira quinzena, não foi objeto de atenção por esta estrutura de monitorização.